Fala galera, que é o Rio aí, seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre matemática. Eu vou fazer uma revisão aqui em partes com vocês. Eu quero ajudar vocês a relembrarem da matéria. Se você ainda não aprendeu, talvez você aprenda alguma coisa. Uma revisão mais voltada para o Enem, né? Uma versão mais simplificada. A gente pode falar de temas mais complicados depois para FUVEST e vestibulares, mas eu vou priorizar o Enem porque o público é maior, beleza? Então se você estiver interessado nisso daí, fica até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. É um vídeo sem frescuras, porque agora, mais no final do ano também, a busca pelo curso diminui, as pessoas já deveriam estar estudando, então eu vou focar mais em ajudar o máximo possível com conteúdos. Claro que quem quiser fazer o gabaritei para o ano que vem, o curso está aberto, você pode se inscrever e aproveitar ele para estudar o ano inteiro ali, tranquilo e da forma correta, tá certo? E outro aviso, se você tiver interesse em um curso de matemática, você acha que ia ser legal criar o curso de matemática, eu vou deixar um formulário aqui embaixo para você se inscrever. Porque aí eu vou saber quantas pessoas estão procurando, se vale a pena ou não criar o curso. E quando sair alguma coisa, eu te mando um e-mail e te aviso disso daí. Fechou? Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, comentário e ficar até o final do vídeo. Vamos lá. Sendo muito prático aqui, eu tentei fazer uma aula um pouco mais corrida, né? Tentando explicar tudo em uma hora, mas eu acho que ficou muita coisa de fora e o ritmo não ficou tão legal. Então eu vou tentar explicar um pouquinho melhor aqui e revisar de uma forma mais bacana para vocês. Eu acho legal você já ter feito curso de matemática básica para você ter uma noção, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem que fazer uma visão geral de matemática, da matemática. Desculpa a letra, desculpa o gato, ele não respeita quando eu gravo vídeo, começa a miar. Dentro da matemática a gente vai ter basicamente 5 áreas. Primeira área, vamos chamar de expressões ou contas, simplesmente. O que são essas contas? É você fazer, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Quando você tem números e eles resultam em algum número final e você tem que descobrir qual que é esse número. Tá? Segunda parte da matemática a gente pode chamar de equações, onde a gente tem uma variável e essa variável você tem que descobrir, né? E ela está no meio da expressão. Na conta é a mesma coisa se você for ver, só que é tipo assim, ó, uma conta com essa equação seria basicamente isso daqui, ó, né? Só que aqui do outro lado vai estar o x. Então se a gente for ver, contas básicas e equações são a mesma coisa. A única coisa que muda de um para outro é a forma como você organiza os números, né? Em um você isola o x, quer dizer, aqui você vai isolar o x, no outro o x já está isolado. É basicamente isso. Então é a mesma coisa. Dentro de equações a gente vai ter o quê? A gente vai ter inequações, sistemas e aquelas coisas todas que às vezes as pessoas não sabem. A gente vai falar disso. 3. A gente tem a parte de funções. Qual que é a diferença de função e equação? Na função a gente tem 2 variáveis e o objetivo não é descobrir o valor do x. O exercício já te dá o valor de x e você substitui aqui. Então na função a gente tem que entender o padrão que existe por trás. Quarta parte, a gente vai ter geometria, que é nada mais do que pegar essas coisas abstratas, que são os números, e converter para formas geométricas. Entender essas regras, né, no mundo geométrico. Então a gente vai ter ângulo, a gente vai ter área, a gente vai ter volume, a gente vai ter essas coisas que as pessoas às vezes acham complicadas, mas não é. Dentro daqui também tem trigonometria, né? A gente tem o seno, cosseno, tangente e tudo mais. E parte 5 a gente vai chamar de estatística. Tá? Que seria o que? Média, moda mediana, probabilidade, contagem, juros, tudo isso daí eu vou colocar dentro de estatística. É um lugar que eu chamo de saquinho de misturas, né? Então a gente vai colocar tudo que sobrou aqui, beleza? Então basicamente essa visão geral que a gente vai ter. Não necessariamente nessa ordem, porque todas as coisas são muito interligadas. Por exemplo, a gente vai ver que essas contas, como eu já disse, são as equações. Essa equação nada mais é do que isso daqui que está aqui também, né? Então é um monte da mesma coisa, matemática. Só vai mudar um detalhezinho ou outro, uma perspectiva, a forma como você enxerga tudo isso. Vamos lá. Então a primeira parte para a gente conseguir brincar, né, na matemática é você saber fazer as contas, você saber o básico. Então eu espero que você saiba somar números. Eu espero que você saiba subtrair números.
Porque não é o propósito desse vídeo aqui passar isso daqui, certo? Você pode ver lá no curso de matemática básica. Multiplicação, tabuada, tudo isso daqui também eu acho que você tem que saber. Divisão também é importante. Então as 4 operações básicas, os 4 cavaleiros do Apocalipse, você tem que manjar. Eu não vou te passar isso daqui. Era para ter aprendido nesses 13 últimos anos de escola. Se não aprendeu, corre atrás. Pega uma folha, faz conta até não aguentar mais para você entender isso daqui. Dentro disso daqui, o que eu posso te ajudar e eu acho que as pessoas têm dificuldade, que são as contas com vírgula. Então, por exemplo, 0,21, 0,3, vamos pegar como exemplo. Soma. Para somar esses números, como que a gente faz? A gente tem que centralizar pela vírgula, certo? Então 0,21, 0,3, né? Porque isso aqui seria 0,30 e a gente soma aqui. O grande lance da soma é que você tem que, né, somar unidade com unidade, dezena com dezena, por aí vai. Então é isso, né? Somou aqui, pronto, de boa, certo? Eu espero que vocês saibam fazer isso. Com subtração é a mesma coisa. E aí a gente vai ter multiplicação e divisão. Como que a gente vai fazer? Dica. Boa parte da matemática lida com... Você pode simplificar ela com frações. Fração também muita gente acha que é difícil, mas é o grande segredo para você ficar bom em matemática. Então 0,21 é o quê? 21 sobre 100. 3 é 3 sobre 10. Como que eu sei? O número de casas decimais é o número de zeros aqui embaixo, certo? Se a gente tem isso daqui, é só multiplicar as frações. Divisão é a mesma coisa, né? Se aqui fosse uma divisão, a gente vai ter o quê? Divisão de um com o outro. A gente vai aprender depois que é só inverter essa fração. Vai ficar 10, 3 aqui. Cancela, cancela. 21 por 3 dá 7. 7 sobre 10, 0,7, né? Então, ao invés de ficar aprendendo, por exemplo, a fazer essa conta aqui assim, que também é possível, eu acho mais fácil você fazer desse jeito aqui, que eu estou te passando, tá? Sempre que possível. A maioria das vezes você vai conseguir fazer assim e não vai precisar fazer assim, certo? E qualquer coisa também é só converter aqui, né? Só você fazer assim e depois contabilizar as vírgulas. Enfim, esse é o truquezinho aqui, você fazer por fração. E como a gente está falando de fração, vamos aproveitar, falar sobre frações. De novo, coisa mais importante para você aprender para o Enem, eu diria que é fração. Uma das coisas mais importantes. Se você souber muito fração, você consegue fazer aí boa parte da prova básica. O que a gente tem que saber sobre fração? Conceito. Vamos pegar uma pizza, imagina que é uma pizza, e a gente vai dividir essa pizza em pedaços. A gente vai cortar em pedaços. Certo? Você foi lá e comeu um pedaço. Quantos pedaços de pizza a gente tem? A gente tem 3 quartos de pizza. Consegue entender isso, né? Então, de cima é o que a gente tem, o de baixo é o total. Quantas pizzas foram comidas? 1 quarto de pizza, certo? 1 quarto comido mais 3 quartos que a gente tem um total de 4 quartos de pizza, certo? 4 dividido por 4 dá 1, uma pizza inteira, beleza? Então é um conceito aí basicão de frações. Quando a gente multiplica frações, agora que você entendeu mais ou menos a parte visual, quando a gente multiplica frações, tipo isso aqui vezes, sei lá, isso aqui, como que a gente faz? É muito simples. Multiplicação de fração é a coisa mais fácil, porque multiplicação e divisão são coisas ligadas, e você sabe que fração é uma divisão, né? Então a multiplicação de frações é basicamente você multiplicar o de cima e multiplicar o de baixo. Então 2 vezes 3, 6, 3 vezes 5, 15. Pronto, resolveu. Todo mundo sabe multiplicar fração, eu espero que sim. Mas soma já é um pouco mais chato, né? Vamos fazer esse daqui. Soma já é um pouco mais chato. Por quê? Se você tem uma pizza de 3 pedaços e você quer somar com uma pizza de 4 pedaços, como que você faz essa soma, né? Como que você consegue saber quanto que vai ser a pizza final se o tamanho dos pedaços são diferentes? Esse que é o grande problema. Então,
a gente vai ter o quê? Vem cá, gato. Fica aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar um número igual de peças, né, de partes da nossa pizza, para você conseguir fazer essa soma, né? Se você tem uma pizza, por exemplo, vamos pegar um caso mais simples. Uma pizza com 2 pedaços e outra pizza com 4 pedaços. Como que você faz a soma dessas pizzas aqui? Fica difícil. Porém, se você dividir essa pizza aqui nessa quantidade, concorda que fica fácil? Né? Então, se aqui a gente tem 3/4, por exemplo, e a gente vai somar com 1/4, que é o que a gente fez antes, a gente vai ter o quê? Essa pizza preencheria aqui, a gente vai ter 4/4 de pizza, certo? Então, qual que é o truque aqui? A gente vai ter que pegar esses 2/3 de pizza, esses 5/4 de pizza, e a gente vai tentar cortar ali mais fatias para que a gente tenha uma quantidade igual de fatias dos dois lados. Como que a gente faz isso? A gente vai pensar em um elemento comum desses dois, múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum, um termo mais exato. Então, qual número da tabuada do 3 e da tabuada do 4 que a gente tem em comum? É o 12, concorda? Ó, a gente tem 3, 6, 9, 12. 4, 8, 12. Então a gente tem o 12 aqui, certo? Então a gente quer converter esse cara aqui numa pizza de 12 fatias. Como que a gente faz isso? Concorda que 2/3 é a mesma coisa que 1 vezes 2/3? Né? Mesma coisa. Uma vez o mesmo número é o mesmo número, certo? Concorda agora que 4/4 é a mesma coisa que 1? Concorda? É 1, não é? Então a gente pode falar que esse 4/4 é isso aqui. Então a gente vai fazer o quê? 4/4 vezes 2/3. Tô fora da câmera aqui, né? Eu vou passar para cima então. Ó, 4/4 vezes 2/3, a gente vai ter quanto? A gente vai ter 8/12. Então, 8/12 é a mesma coisa que 2/3. Só que a gente está multiplicando tudo por 4, reparou? Reparou? Entendeu? Ó, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12. E essas pizzas são a mesma. Elas só tem a divisão de pedaços diferentes. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer essa lógica que a gente aplicou aqui. Se você não entendeu, faz no papel até entender. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar esse cara por 4/4, que é a mesma coisa que 1. A gente pode fazer o tempo todo. E aqui a gente vai multiplicar por 3/3, que também é 1. Né? E não altera o valor total. Então é um truquezinho que a gente vai fazer. Com esse truque a gente tem a base igual. A gente vai ter o quê? Certo? 8/12 mais 15/12. Quando a base é igual, a gente tem a mesma quantidade de partes, a gente pode simplesmente também juntar aqui. Ó. A gente pode fazer isso. E disso a gente pode separar em 2 frações separadas também. Isso aqui é importante você saber. 8 mais 15 vai dar 23. 23/12. Facinho, moleza. Então, soma e subtração é isso. Mesma coisa, mesma regra. Né? Só muda o sinal. Beleza? E por fim, a gente tem divisão entre frações. Então, 2/3 dividido por, sei lá, 6/5. Como que a gente faz? Existe uma regrinha aqui que é o quê? Lembra do inimigo? Como que é? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, divisão de divisão é a multiplicação invertida. Então, a gente vai ter 2/3, o de cima se mantém e o de baixo inverte, multiplicado por 5/6, certo? Então, essa daqui você passa para cima, invertendo e multiplicando. Então, multiplicação sem saber resolver, não vou nem resolver isso daqui, porque você pode fazer aí. Então, é só fazer isso. Da mesma forma, a gente pode entender quando só tiver um número aqui, ó. 2/3 dividido por 5. O que é 5? 5 é 5 dividido por 1, não é? Está oculto aqui a parte de baixo. Então é a mesma coisa que 2/3
vezes 1/5. A gente inverteu de baixo. Sacou? Deixa eu passar aqui para cima que não deu para enxergar, né? Certo? Tá entendendo? Tá tranquilo? Então, fração é basicamente isso. Outra coisa que cai muito no Enem é a gente entender que... vamos fazer uma comparação aqui. 5/6. Ou... Deixa eu pensar aqui. 5/6 ou... bem fácil, né? Quem que é maior? 5/6 ou 5/7? Pensa aí comigo. Isso daqui é o tipo de questão que cai no Enem. Você saber comparar frações. Então, quem que é maior? Só você lembrar que quanto mais partes tem, certo? Menos vale a fração aqui em cima, né? Então, é uma lógica inversa. Então, significa que esse cara aqui, ele é maior que esse outro. Certo? Esse sinal aqui é de maior. Só lembrar que ó, essa parte aqui é maior que essa, né? Ó, maior vai pro menor, certo? Então a gente tem que esse cara aqui é maior, certo? Porque 5 pedaços aqui vale mais do que 5 pedacinhos aqui. O inverso vai acontecer também. Então, por exemplo, 5/3 ou 4/3. Quem que é maior? Esse cara aqui é maior. Então a lógica é meio que invertida. Vamos fazer assim. Então esse cara é maior e esse cara aqui é maior. Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Deixa eu passar para cá porque ficou de novo na frente da câmera. Isso é uma coisa que tem que ficar claro para vocês. Se você não ficou claro, você tem que desenhar no papel, você tem que pegar algumas frações e treinar isso daqui. Às vezes a pessoa quer que a gente explique, mas não adianta o professor te explicar se você não vai atrás sozinho, se você não tenta entender esse lance aqui, né? Beleza. Vamos falar de expressões. Agora, vamos juntar as operações. Às vezes vai ter contas que a gente tem coisas assim, né? Isso tem que resolver. Entende que aquele negócio de colchetes e chaves, sei lá qual que é o nome disso daqui, se é uma chave, outra colchete, chave, enfim, não importa. Isso daqui não cai, tá? No vestibular. Não se usa isso daqui. Eu não sei se vai usar isso daqui em matemática avançada, em alguma área, mas na faculdade eu nunca vi isso daqui. Na escola, no colegial, eu nunca vi isso daqui. Então isso daqui é besteira, você ficar estudando isso daqui. Só parênteses precisa. O que é o parênteses? Significa que o de dentro você faz primeiro. Certo? Então você vai primeiro somar isso daqui, né? Vai virar 5. E aí você vai ter 2 mais 4 vezes 5 dividido por 2. Então, como que a gente vai fazer agora essa conta? A gente sempre faz a soma e subtração por último. Multiplicação e divisão primeiro. Sendo que aqui tanto faz a ordem. Na verdade, quando você tem uma fração, o ideal é você fazer isso daqui, né? Cancelar. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 mais 2 vai dar 12. Pelo menos eu faço assim. Eu gosto de ir cancelando as coisas que eu acho que fica mais rápido, né? Tem gente que escreve a conta de novo na linha embaixo. Eu acho que esse processo é muito demorado, faz você perder tempo. Se você simplesmente for cortando as coisas assim, é mais rápido de você fazer a conta e também de você forçar seu cérebro a pensar, tá? Então, de expressão não tem muito segredo. E lembrando que também tem potência, né? Quando a gente começar a falar sobre potência, o que vai acontecer? Você tem que priorizar a potência primeiro. Não adianta você fazer a multiplicação ou fazer a soma disso daqui, né? Então a potência primeiro. Primeiro a gente resolve isso daqui, vai dar 8. Depois a gente resolve isso aqui, né? Ou isso daqui. Então vai ficar 8 mais 4. Coincidentemente deu 12 de novo. Certo? Tranquilo? Então isso daqui é basicamente a parte de frações que a gente tem para falar. Você tem que saber converter
Números para frações, como a gente já falou na parte de divisão, você tem que saber que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Opa. Né? Só lembrar do número de zeros. Assim como na potência, você vai ter que saber também que 10 elevado a menos 3 vai dar o quê? É a mesma coisa que 1, 2, 3. 3 zeros, certo? 3 zeros? Não, desculpa. 1, 2, 3. Tá certo. Estou viajando. Ignora essas brisas que dá. Enfim, isso aqui a gente vai ver depois. Vamos falar agora de proporção, porque a gente meio que já falou disso na fração. A fração, ela engloba muitos assuntos. Fração é porcentagem, fração é proporção, fração está em geometria, está em equação, tem todo canto, né? Então meio que a gente já aprendeu uma boa parte de todas as matérias só com essa aulinha aqui. Proporção nada mais é do que aquilo que a gente fez naquele lance lá. A gente não multiplicou tudo por 4, e aí a gente teve 8 sobre 12, por exemplo. Então a gente pode falar que 2 terços ele é proporcional a 8 sobre 12, certo? O que é esse negócio de proporção? É um conceito que eu acho que a maioria das pessoas entendem, né? O que é proporcional, negócio proporcional. 2, eu gosto de ver isso daqui como se fosse uma tabela. Vamos dividir isso aqui em 4 partes. Desse jeito, tá? Então 2 para 8, a gente multiplicou por 4, certo? 3 para 12, a gente também multiplicou por 4. A gente pode fazer o processo inverso. 12 para 3, a gente divide por 4. E 8 para 2, a gente divide por 4 também, percebe? Então, da direita para a esquerda para a direita, existe uma constante proporcional, né? Sei lá qual é o nome disso daqui, uma razão, uma constante proporcional, não sei. Mas existe um valor comum, concorda? Então, isso aqui é muito simples. Então, se a gente tem 2 sobre 3 igual a 12 sobre x, você consegue descobrir qual que é o resultado só com o que eu falei antes, né? Então 2 para 12 a gente multiplica por 6, certo? E 3 para esse valor desconhecido a gente vai multiplicar por 6 também. Dá 18. Mágico, né? Nem precisamos fazer contas aqui. É isso proporção. Besteira, né? Da mesma forma, a gente pode fazer de cima para baixo e de baixo para cima, galera. Então a gente pode fazer aqui, ó. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer... Opa, era borracha aqui. Vamos fazer o contrário. X aqui. E aqui a gente vai fazer isso aqui. Quanto que é o valor de x? Mesma lógica que a gente fez antes, a gente pode fazer de cima para baixo. Então aqui a gente tem o quê? Que é o dobro, né? 2 vezes 2 dá 4. Da mesma forma, a gente pode voltar aqui. 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Certo? Então, 2 quartos é proporcional a 10 sobre 20. E proporção é essa coisa dificílima, né? A gente está falando de linguagem matemática aqui. Vamos transformar para linguagem convencional. Vamos pensar o seguinte. 2 pessoas... Vamos desenhar um bonequinho. 2 pessoas produzem por dia, sei lá, vamos pensar no número, 30 quilos de arroz. 2 pessoas produzem lá, conseguem ensacar 30 quilos de arroz. Logo, 4 pessoas conseguem produzir quantos quilos de arroz? É esse o tipo de questão que vai cair, só que um pouquinho mais difícil, né? Então, se 2 fazem 30, 4 vão fazer 60, certo? Porque é o dobro. Ó. Sacou? Tem outros tipos de conversões. Por exemplo, se um dia tem... A gente faz isso direto, né? Olha como é besteira. Se um dia tem 24 horas, quantas horas tem 5 dias? Se aqui é multiplicando por 5, aqui também vai ser multiplicando por 5.
né? Vai dar 120 horas, é isso? Espero que sim. Posso estar errado às vezes. Então é isso daqui, proporção. Proporção inversa é uma coisa, é a mesma coisa, só que um dos lados vai ser invertido do outro. Então, por exemplo, mexi a tela aqui sem querer. Pronto. Imagina que uma pessoa faz o trabalho dela em 10 horas. Ela termina, sei lá, uma parede em 10 horas. Uma pessoa termina a parede em 10 horas. Se ela trabalhar em dupla, quantas horas demora para fazer essa parede? Depende, né? Se for trabalho de escola, continua sendo 10 horas, porque só uma pessoa faz o trabalho todo. Mas, se for uma divisão, né, utópica, significa que, embora daqui para cá vai ser o dobro, né? Uma pessoa, o dobro de pessoas, aqui não pode ser 20 horas, não pode demorar o dobro de tempo. Vai demorar o quê? A metade do tempo. Então ali multiplica e aqui divide por 2, né? Vai dar 5 horas. Se você gosta de resolver por regra de 3, é simples também. A gente tem meio, aqui a gente tinha 10 sobre x, a gente vai inverter isso aqui. A gente vai fazer x sobre 10. Faz a conta agora. 2x igual a 10, x igual a 5. Tá? Então é basicamente isso. A gente inverte uma das frações para resolver a fração inversa. Proporção inversa. E a matemática básica é isso, cara. É basicamente isso. 20%. O que é 20%? É 20 por 100. Né? Por cento. Olha só que incrível. 20% de R$80. Quanto que dá? É a mesma coisa que isso daqui vezes 80. Cancela, 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 cancela. 2,80 dá 16, né? Pensei agora, né? Quase saiu uma fumaça da minha cabeça. Dá 16. Essa é uma forma de fazer, com fração. Lembrando, fração você resolve praticamente tudo. Outra forma de você fazer é por regra de 3. 20% desculpa. 100% é R$80. 20% é X. Então a gente pode fazer por regra de 3. Ou a gente pode entender que daqui para cá a gente divide por 5. Certo? 80 dividido por 5, a gente lembra que 40 é igual a 40 dividido por 5 dá 8, né? Então é 2 vezes 8, dá 16. Resolvemos aqui a conta por regra de 3, por proporção ou por fração. Então porcentagem é boiada, é basicamente isso daqui. Falo muito basicamente, né? Porcentagem de porcentagem, 20% de desconto sobre 40% de desconto de R$80. Como que a gente faz? Só lembrar que é multiplicação. 20 sobre 100 vezes 40 sobre 100 vezes 80. Cancela, 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 cancela. Eu gosto de fazer assim, né? Porque fica bem simples, ó. Cancela, cancela. Vai ficar 2 vezes 4 vezes 8, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 8 dá 64, dividido por 10 vai dar 6,4, né? É isso? Ou estou fazendo merda? Sempre vem esse pensamento na minha cabeça. Será que eu estou fazendo besteira ou não? Deu certo? Blá, 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 blá. Ok. Porque a gente está fazendo o quê? 40% de 80. Quanto que é? É um valor. Aí desses 40% a gente vai pegar 20%. Então vai ficar um valor pequenininho. Sacou? É isso aí mesmo. E aqui minha foto está na frente de novo. Então é 6,4, tá de boa. Safe. A gente pode falar também de probabilidade só usando frações, porque é basicamente a mesma coisa. Então a probabilidade é um pouco mais complicado, claro, né? O que é a probabilidade? A chance de algo acontecer, estatisticamente. Então, quando você joga um dado de 6 faces, por exemplo, vou dar um dadinho aqui. Qual que é a chance de você tirar o número 1 no dado? É uma chance, né? Um lado em 6 possibilidades. São 6 números. Não sei se você já viu um dado, mas você tem dado em casa? Então, tem uma chance em 6. Certo? Aí, qual que é o grande lance? Isso daqui é fácil. Qual que é a chance de cair? Por exemplo, qual que é a chance de você encontrar o farol verde? Né? 1/3, se tiver ao mesmo tempo em cada farol, porque são 3 faróis.
A chance de você pegar o verde, se isso aqui é vermelho, mas finge que é verde, é 1/3. Né? Esse conceito é o conceito base. Próximo conceito é a gente entender que quando a gente fala de situações e, a gente está multiplicando. Situações ou, a gente está somando. Então, por exemplo, a chance de tirar o número 1 ou 6 no dado é o que? A chance de 1/6 mais 1/6 vão ser 2/6, certo? E é diferente. Vamos imaginar o seguinte agora, a gente vai jogar 2 dados. Joga o primeiro dado, você tem que tirar o número 1. Qual que é a chance de tirar no primeiro dado o número 1 e no segundo dado um número par? Certo? Então aqui é uma situação E, né? Primeiro dado e segundo dado. Primeiro dado é uma chance de 1/6, o segundo dado é uma chance de 3/6, ou meio. Então a gente vai multiplicar, a gente vai ter o quê? 3 sobre 36, que é a mesma coisa que 1 sobre 12, certo? Então a gente tem uma chance em 12 de tirar isso daqui. Se não fosse no primeiro dado tirar 1, no segundo dado tirar 2, se fosse só tirar 1 e um número par nos dados, qual que seria a chance? Seria o dobro disso, né? Porque a gente poderia inverter aqui a chance de um para o outro, ou você poderia somar 1/12 mais 1/12 do outro valor, seria 2 sobre 12, seria 1/6, que é muito bugante. Se tiver errado, alguém me avisa, tá? Mas eu estranho muito falar aqui. É 1/6 de chance de tirar o número 1 e o número par nos dois dados. É estranho, né? Mas é isso aí. Desculpa de novo aqui. Deixa eu só subir aqui para você ver a conta. Certo? Então, probabilidade é isso daqui. Também utiliza frações. E basicamente a gente vai ficar por aqui nessa primeira aula. A gente viu o basicão aí de matemática básica. Nas próximas a gente vai falar mais sobre equações e funções. A gente vai falar sobre esses dois temas aí, como resolver essas carinhas, beleza? Então, se você estiver interessado nisso, se inscreve no canal e fica aí de olho, porque provavelmente na quinta-feira vai sair essa continuação dessa aula. E lembrando, o link do gabaritei está aqui embaixo, e para você se inscrever também, para você me dizer se você quer um curso de matemática, também está aqui abaixo nos links da descrição. Obrigado para quem ficou até aqui, nos vemos na próxima. Falou!